As mãos que um dia defenderam uma nação inteira agora tremiam buscando um calor que não existia. Antônio Ribeiro, encolhido nos fundos de uma padaria, sentia o frio da madrugada morder seus ossos com uma fúria impiedosa. O cheiro azedo do lixo se misturava ao aroma adocicado de pão, uma cruel ironia que seu estômago vazio insistia em notar. Ele não invadia, apenas se abrigava. Aquele pequeno recuo entre a parede e as lixeiras era a fronteira entre a vida e a morte por hipotermia. Foi então que a escuridão foi rasgada por uma luz forte e uma voz ríspida que não perguntava, ordenava: "De pé, vagabundo! Acabou a folga." Antônio não sentiu raiva, apenas um cansaço profundo, a exaustão de quem luta batalhas diárias e invisíveis, sabendo que a rendição é inevitável. O peso da mão em seu ombro era desproporcional à sua frágil estrutura. Cada movimento era uma dor lenta, a articulação protestando contra o frio e a rigidez de anos de abandono. Não houve resistência. Antônio aprendeu há muito tempo que lutar contra a maré apenas o afogaria mais rápido. Ele foi erguido com a mesma impessoalidade com que se remove um obstáculo da calçada. Seus olhos, turvos pela melancolia e pela falta de sono, não focavam em nenhum rosto. Eram apenas uniformes, distintivos, a materialização de um sistema que não tinha espaço para ele. Dentro da viatura, o silêncio era preenchido apenas pelo rádio da polícia e pelo zumbido da cidade que seguia indiferente. As luzes dos prédios passavam como borrões. Um mundo vibrante e quente do qual ele fora permanentemente exilado. Na delegacia, a frieza do ambiente era quase tão cortante quanto o vento lá fora. O ar cheirava a café requentado e a uma apatia burocrática. As palavras ditas sobre ele flutuavam como se pertencessem a outra pessoa. Invasão de propriedade privada. Antônio ouviu a acusação sem esboçar reação. Como explicar que sua única propriedade era o próprio corpo e que ele apenas tentava protegê-lo? Para os homens atrás da mesa, ele era um procedimento, um formulário a ser preenchido antes do fim do turno. Um nome, uma idade sem endereço. Um problema social resumido em um boletim de ocorrência. Ninguém perguntou por que ele estava lá. Ninguém se importou. Ele era apenas mais um número na estatística da desordem urbana. A prova viva de uma falha que todos preferiam manter trancada em uma cela. Antes de mergulharmos nessa história, me conta de onde você está assistindo. É sempre emocionante ver até onde nossas histórias chegam. Na cela fria, sob a luz pálida e incessante de uma lâmpada no teto, Antônio Ribeiro era a personificação do esquecimento. Suas roupas, gastas e manchadas, não eram mais um reflexo de quem ele era, mas um uniforme imposto pela indiferença da rua. O rosto, sulcado por rugas profundas como um mapa de uma terra sofrida, contava histórias que ninguém se dispunha a ler. Cada linha ao redor dos olhos era um testemunho silencioso de noites mal dormidas, de verões escaldantes e invernos cruéis. As mãos, agora pousadas inertes sobre os joelhos, eram grossas e calejadas, não apenas pelo trabalho braçal da juventude, mas pela constante batalha pela sobrevivência. Para o sistema que agora o continha, ele não tinha passado. Era apenas um corpo envelhecido, ocupando um espaço indesejado. Um problema a ser processado e, idealmente, esquecido novamente. Houve um tempo em que aquele mesmo corpo se erguia com um vigor que parecia inesgotável. Nascido e criado no interior, onde o horizonte era a única promessa de futuro, Antônio viu no exército uma chance de ser parte de algo maior. Ele se lembrava do dia em que se despediu da mãe na porta de casa, a promessa de voltar um homem honrado ecoando em seus ouvidos. Não era a violência da guerra que o atraía, mas o chamado do dever. A ideia romântica de servir a um país que para ele era um conceito quase sagrado. O jovem Antônio, de postura ereta e olhar determinado, trocou a poeira da roça pelo rigor da vida militar, movido por uma pureza de propósito que a vida, mais tarde, se encarregaria de testar das formas mais brutais. Durante seus anos de serviço, a farda se tornou sua segunda pele. Ele aprendeu sobre disciplina, sobre a lealdade que une homens em situações extremas e sobre o silêncio que precede o caos. Antônio não se tornou um general.
nem buscou as altas patentes. Ele foi um subtenente, um pilar silencioso e confiável, o tipo de líder que inspira respeito não pela autoridade, mas pelo exemplo. Suas condecorações guardadas por anos em uma pequena caixa de madeira que se perdeu no tempo não eram troféus de vaidade, mas marcos de vidas salvas, de missões cumpridas, de uma dedicação que ia além do esperado. Ele era a espinha dorsal, o homem que garantia que os outros voltassem para casa, muitas vezes colocando a própria segurança em último lugar, como um instinto natural. A volta para a vida civil foi um exílio silencioso. O mundo para o qual retornou não falava mais a sua língua. As habilidades que o tornaram um soldado exemplar, coragem sob pressão, liderança em campo, um instinto de proteção aguçado, não se encaixavam nas descrições de vagas de emprego. A sociedade que ele jurou proteger parecia ter seguido em frente, em um ritmo frenético e individualista que o assustava. Sentia-se um anacronismo, um homem moldado pela rigidez e pela camaradagem de um mundo que não existia fora dos quartéis. O sentimento de pertencimento, que um dia fora tão forte, dissolveu-se lentamente, dando lugar a uma sensação desconfortável e persistente de ser um estranho em sua própria terra, um convidado que já não era bem-vindo na festa. As conexões humanas, que um dia foram sua âncora, também se soltaram uma a uma. Sua esposa, o amor de uma vida inteira, partiu cedo demais, levada por uma doença que o dinheiro dele não pôde combater. O luto o deixou à deriva em um mar de silêncio. Seus filhos, já adultos, construíram suas próprias vidas em outras cidades, com outras preocupações. Ele nunca quis ser um fardo e, em seu orgulho silencioso, minimizava suas dificuldades, garantindo que estava tudo bem, até que a distância se tornou um abismo. Não houve uma briga, um rompimento dramático. Houve apenas o lento e gradual desvanecer dos laços, um enfraquecimento causado pelo tempo, pela distância e por uma incapacidade mútua de transpor a barreira de uma vida de dores não compartilhadas. O dia em que a rua se tornou seu endereço não chegou com um estrondo, mas com um sussurro resignado. Foi a soma de pequenas derrotas, uma demissão por causa da idade, uma aposentadoria que mal pagava o aluguel de um quarto modesto, a vergonha que o impedia de pedir ajuda. Primeiro, vendeu o relógio da esposa. Depois, as poucas joias que restaram. Por fim, não havia mais nada para vender, e as paredes do seu pequeno quarto pareceram encolher até o expulsarem. A primeira noite ao relento foi a mais terrível. A vergonha queimava mais que o frio. Ele se sentia exposto, nu, como se cada pessoa que passava pudesse ver o selo do fracasso em sua testa. Com o tempo, a vergonha deu lugar à exaustão, e a exaustão, à invisibilidade. Seu estado emocional era um oceano de melancolia calma e profunda. Antônio não era um homem amargurado ou raivoso. A raiva exige energia, e a sua era totalmente consumida pela sobrevivência. O que restava era uma tristeza densa, uma aceitação passiva de seu destino. O mais doloroso não era a fome ou o frio, mas a invisibilidade. Era saber que carregava dentro de si uma vida inteira, de memórias, de honra, de amor e de dor, e ser reduzido a uma silhueta incômoda na paisagem urbana. Seu olhar perdido não era vazio, mas cheio de um passado que ninguém via. Era a dignidade silenciosa de um rei deposto que ainda se lembra da coroa, mesmo vestindo farrapos e sentado sobre as cinzas de seu reino. A vida de Antônio era regida por um roteiro de sobrevivência. As manhãs eram dedicadas a encontrar uma fonte de água, um banheiro público que o permitisse manter um mínimo de asseio. O dia era uma longa caminhada, não para chegar a algum lugar, mas para se manter aquecido e afastar os pensamentos sombrios. Ele conhecia os horários em que os restaurantes descartavam a comida, os locais onde poderia conseguir um café quente de alguma alma caridosa, as marquises que ofereciam a melhor proteção contra a chuva. Sua força não era mais a do combatente, mas a do resistente. Uma resiliência teimosa que o fazia abrir os olhos a cada manhã e enfrentar mais um dia, movido pelo mais básico e poderoso dos instintos, o de simplesmente continuar vivo. Mesmo na miséria absoluta, ele se agarrava a um código de honra particular,
Jamais pediu esmola. Jamais revirou o lixo de uma casa. Aceitava o que lhe era oferecido, mas não forçava a mão da caridade. Havia uma integridade em sua postura, uma recusa em se deixar abater moralmente, mesmo quando o corpo fraquejava. Era essa a dignidade intrínseca, essa última centelha de quem ele fora, que o impedia de se dissolver por completo na paisagem cinzenta da cidade. Essa honra silenciosa era seu escudo final contra a desumanização. Era a única coisa que o sistema, que agora o mantinha preso por tentar se aquecer, não poderia tirar dele. Era a sua essência, invisível aos olhos de todos, esperando por um momento um único olhar para ser redescoberta. O som metálico da porta da cela se abrindo ecoou como uma sentença. Antônio foi conduzido por um corredor longo e silencioso, seus passos arrastados quebrando a quietude solene do lugar. Cada metro percorrido parecia aumentar o peso em seus ombros. Ele não estava sendo levado para um campo de batalha, onde ao menos conhecia as regras e o inimigo, mas para um território estranho, um labirinto de procedimentos e leis que não foram feitos para homens como ele. A luz que entrava pelas janelas altas era fria, impessoal, e banhava as paredes em um tom de indiferença. Ele se sentia como uma peça sendo movida em um tabuleiro, cujo jogo ele não compreendia. Um peão insignificante em uma partida de poder e burocracia, avançando inexoravelmente para o sacrifício. A entrada no tribunal foi um choque visual e emocional. O ambiente era grandioso, revestido de madeira escura e polida que brilhava sob a luz artificial. Acima do assento elevado do juiz, a balança da justiça pendia, um símbolo de equidade que, para Antônio, parecia uma zombaria. Ele, com suas roupas surradas e o corpo curvado pela exaustão, era uma mancha no cenário impecável. Todos os olhares, poucos e passageiros, o mediram com uma mistura de curiosidade e desdém. Ele era o elemento fora de lugar, a prova viva de que o mundo organizado e limpo daquela sala não se aplicava à realidade suja e fria das calçadas. Sentado no banco dos réus, sentiu-se menor do que nunca, um espectro no teatro da lei. A voz do promotor era firme e desprovida de qualquer emoção, um instrumento afiado da acusação. Ele se levantou, ajeitou a toga e começou a descrever o crime de Antônio com uma formalidade cruel. O réu, de forma consciente e premeditada, invadiu propriedade privada com o intuito de ali permanecer ilegalmente, desrespeitando os limites da propriedade e causando potencial insegurança ao estabelecimento comercial. As palavras, carregadas de jargão jurídico, transformavam um ato desesperado de sobrevivência em uma ofensa calculada. O promotor pintava o quadro de um delinquente, um invasor, omitindo deliberadamente o contexto da noite gelada, do corpo de um idoso buscando apenas não congelar até a morte. Era a lei em sua forma mais cega e desumana. Antônio ouvia o discurso como se fosse sobre um estranho. Aquele réu, descrito pelo promotor, não era ele. Ele não havia premeditado nada, não havia tido a intenção de desafiar lei alguma. Sua única intenção fora respirar por mais uma noite. A realidade estava sendo torcida e reformatada em uma narrativa que servia apenas à conveniência do sistema. Uma sensação de absurdo o invadiu, um distanciamento tão grande que a raiva nem sequer conseguia brotar. Era como assistir a uma peça de teatro sobre sua própria vida, escrita por alguém que não sabia nada sobre ele. Ele permaneceu imóvel, o olhar fixo no chão, pois encarar aquele mundo de acusações falsas era doloroso demais. O silêncio era sua única resposta àquela ficção. Quando o promotor encerrou sua acusação, um silêncio protocolar se instalou. A juíza, com um olhar rotineiro, perguntou pela defesa: "Onde está o defensor público designado para o caso?" Um oficial de justiça, após uma breve e desinteressada troca de palavras com um colega, informou com um encolher de ombros que o defensor estava preso em outra audiência, em outro prédio. Não havia previsão de sua chegada. A notícia foi recebida com um suspiro de impaciência pela magistrada. Para ela era um contratempo, um atraso em sua longa lista de processos. Para Antônio, era a confirmação final de seu abandono. O último elo de uma possível defesa, a única voz que poderia falar por ele, simplesmente não estava ali.
Ele estava completa e irremediavelmente só. Senhor Antônio Ribeiro, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? A pergunta da juíza pairou no ar, fria e formal. Todos os olhares se voltaram para ele. Era sua chance, o momento em que o protocolo lhe concedia a palavra. Mas que palavras ele poderia usar? Como traduzir uma vida de honra e décadas de esquecimento em uma frase que fizesse sentido para aquelas pessoas? A exaustão, a fome, o frio e a humilhação formaram um nó em sua garganta. A força que usara para sobreviver a tantas batalhas reais e metafóricas o abandonou naquele instante. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Lentamente, como se o peso do mundo estivesse sobre seu pescoço, ele baixou a cabeça em um gesto de rendição. Seu silêncio foi a sua confissão. No microcosmo do tribunal, a ausência de palavras foi interpretada como a mais eloquente admissão de culpa. O promotor esboçou um sorriso discreto, vitorioso. A juíza franziu a testa, sua expressão transmitindo a frustração de quem lida com mais um caso óbvio e sem complicações. Para os poucos presentes, a história estava clara. Um velho sem teto, pego em flagrante, sem nada a dizer para se justificar. O martelo da justiça estava prestes a bater, não com base em fatos ou empatia, mas na perigosa e cômoda lógica do preconceito. A imagem que projetava, somada ao seu silêncio, era tudo o que precisavam para condená-lo e seguir para o próximo item da pauta do dia. A mulher na cadeira mais alta do recinto, doutora Larissa Montenegro, era conhecida por sua eficiência e rigor, uma juíza que ascendera na carreira por sua inteligência e por uma postura que não dava margem a sentimentalismos. Ela via a justiça como um mecanismo que precisava funcionar com precisão, e seu papel era ser a engenheira desse sistema. Para ela, o homem sentado à sua frente era apenas mais uma engrenagem defeituosa, um caso menor que atravancava o andamento dos trabalhos. Ela pegou a folha de rosto do processo, os olhos passando rapidamente pelas informações básicas, preparando-se para proferir a sentença padrão para casos como aquele. Uma multa, serviço comunitário, algo que o tirasse de sua vista e o devolvesse ao sistema. Era um gesto mecânico, um movimento que ela já havia repetido milhares de vezes em sua carreira. Seus dedos folhearam o processo e seus olhos pousaram no nome completo do acusado para lê-lo em voz alta, como mandava o rito. Réu, Antônio Carlos Ribeiro. Por uma fração de segundo, o ritmo de sua respiração mudou. O nome, antes apenas um conjunto de letras em um papel, pareceu ganhar peso e som. Algo na combinação daquelas palavras arranhou a superfície de sua memória, uma dissonância quase imperceptível em meio à sinfonia burocrática do dia. Foi um instante, uma pausa tão breve que ninguém mais notou. Mas naquela minúscula fenda no tempo, uma porta para um passado esquecido começava a se abrir, plantando a semente do mistério que mudaria tudo. A juíza Larissa Montenegro sentiu o nome vibrar em sua mente, um eco de um lugar e tempo distantes. Antônio Carlos Ribeiro. Por um momento, a imagem do homem alquebrado à sua frente se sobrepôs a uma memória nebulosa, um rosto mais jovem, um uniforme. Ela piscou, forçando o pensamento para longe. Coincidências acontecem. A metrópole era um mar de gente, de nomes repetidos. Seu trabalho exigia objetividade, não a caça a fantasmas em seu passado. Ela se recompôs, a máscara de imparcialidade retornando ao seu rosto. Olhou novamente para o réu, mas, desta vez, o olhar era diferente. Ela não via mais apenas um caso, um número de processo. Ela procurava, sem saber exatamente o que, um sinal, uma confirmação. O promotor, percebendo o que parecia ser o fim do processo, ergueu-se para o golpe de misericórdia. Meritíssima, está claro que o réu não demonstra qualquer arrependimento ou respeito por esta corte. É imperativo que uma medida seja tomada para desencorajar esse tipo de comportamento que tanto degrada a ordem e a segurança de nossa cidade. A sua voz era pomposa, cheia de uma justiça farisaica. Ele falava sobre Antônio como se ele fosse uma praga a ser contida, um sintoma de uma doença social, e não um ser humano sofrendo as consequências dela. Cada palavra era um prego a mais no caixão da dignidade de Antônio, uma pá de cal sobre sua humanidade.
Antônio, por sua vez, sentia o fim se aproximar. Ele já não ouvia as palavras exatas, apenas o tom condenatório. Em sua longa jornada de perdas, aprendeu a reconhecer os sinais da derrota iminente. Não havia esperança de um milagre. Preparava seu espírito para o que viria: a humilhação de uma sentença, a impossibilidade de cumprir uma pena, a volta para o mesmo ciclo de invisibilidade, talvez com o estigma adicional de uma ficha criminal. Era apenas mais uma estação em sua via crucis particular. Ele encolheu ainda mais os ombros, um gesto instintivo de quem espera um golpe, aceitando o seu destino com a mesma resignação com que aceitava o frio da noite. Larissa tentou falar. A sentença estava na ponta de sua língua, a fórmula padrão que já pronunciara centenas de vezes, considerando a confissão silenciosa e a natureza do delito. Mas a voz não saiu como o esperado. O nome, Antônio Carlos Ribeiro, continuava a ecoar, recusando-se a ser apenas mais um nome. Era como uma nota dissonante em uma melodia familiar, algo que a impedia de seguir o roteiro. A sua certeza profissional, antes um rochedo, começava a apresentar fissuras. Ela pigarreou, tentando disfarçar a súbita hesitação que a assaltou. O tribunal, antes um lugar sob seu absoluto controle, parecia agora um terreno instável sob seus pés. O promotor, notando a pausa da juíza, viu uma oportunidade para afirmar sua posição. Com um ar de prestatividade arrogante, ele interveio. Meritíssima, se me permite uma sugestão, talvez uma pena de serviços comunitários por um período extenso seja educativa. Mostraria que a cidade não tolera a ociosidade e a desordem. Ele não apenas acusava, mas agora também ditava a punição, tratando o processo como uma formalidade já resolvida, e a juíza como uma mera executora de sua vontade. Sua presunção preenchia o ambiente, tornando a atmosfera ainda mais opressiva para o homem silenciado no banco dos réus. Um brilho de irritação surgiu nos olhos de Larissa. Com um gesto sutil, mas firme da mão, ela silenciou o promotor. Eu agradeceria se o senhor me permitisse conduzir esta audiência, doutor. A sua voz, embora contida, era afiada como uma lâmina. O promotor recuou, surpreso e um pouco ofendido pela repreensão pública. Naquele instante, a dinâmica de poder na sala mudou. Não era ainda uma defesa de Antônio, mas era uma quebra no funcionamento automático da máquina de julgar. Era Larissa retomando o controle, não apenas de seu tribunal, mas de sua própria consciência, que começava a se rebelar contra a injustiça que estava prestes a cometer. Ela voltou os olhos para os papéis, mas não para a descrição do crime. Procurou a ficha de dados pessoais. Natural de Itapetininga, São Paulo. O nome da pequena cidade do interior foi como uma chave girando uma fechadura enferrujada em sua mente. Uma memória vívida, mas fragmentada, a assaltou. Ela, adolescente, lendo uma carta com o selo do exército. A caligrafia apressada de seu irmão. As palavras descrevendo o calor, a saudade e a coragem dos homens com quem servia. O cheiro daquele papel antigo, a textura das folhas finas. A memória era tão real que por um instante ela sentiu o papel em seus dedos novamente. Com o coração começando a bater mais forte, ela ergueu os olhos e encarou o homem no banco dos réus de uma forma totalmente nova. Tentava desesperadamente encontrar, sob a barba por fazer, o rosto envelhecido e o olhar perdido, o fantasma de um jovem soldado. A ideia era absurda, uma fantasia improvável. Um herói de guerra, um homem que seu irmão descrevia como um gigante, reduzido àquela figura frágil e desamparada. A lógica lhe dizia que era impossível, mas a intuição, aquela voz antiga e poderosa, insistia que ela continuasse a procurar, que havia uma verdade terrível e extraordinária a ser descoberta naquela sala de tribunal. Seus olhos correram para a data de nascimento no formulário. 19 de abril de 1950. Ela fez a conta mentalmente de forma rápida, quase febril. 73 anos. A idade batia. A cidade natal batia. O nome batia. As coincidências estavam se acumulando, formando um peso insuportável sobre a balança da probabilidade. O zumbido dos computadores e o murmúrio distante do corredor pareceram desaparecer. O mundo se reduziu àquele pedaço de papel,
ao homem encolhido à sua frente e a uma memória que se tornava cada vez mais nítida e dolorosa. A atmosfera na sala de audiências começou a se eletrificar. A longa e inexplicável pausa da juíza era uma anomalia que não passou despercebida. O escrivão trocou um olhar confuso com o oficial de justiça. O promotor, ainda ressentido, observava-a com uma expressão de desconfiança e impaciência. O que deveria ser um caso de 5 minutos estava se arrastando, carregado de uma tensão que ninguém conseguia compreender. Eles sentiam que a rotina fora quebrada, que a juíza não estava mais ali como uma figura de autoridade distante, mas como alguém pessoalmente envolvido em um drama que só ela entendia. Então, a memória se tornou cristalina. Não era mais um borrão, mas uma cena completa. A voz de seu irmão, Ricardo, soou em sua mente com uma clareza assustadora. Ela se lembrou de uma ligação anos atrás, depois de ele ter voltado de uma missão particularmente perigosa. Você não faz ideia do que o subtenente Ribeiro fez por nós, Lari. O homem entrou debaixo de fogo para tirar 3 de nós de lá. Eu não estaria falando com você agora se não fosse por ele. Ele é o tipo de homem que te faz acreditar em heróis de verdade. A palavra herói, dita com a reverência de seu falecido irmão, ecoou em sua alma. O peso daquela lembrança a atingiu com a força de um soco. Ricardo, seu irmão mais velho, seu ídolo que ela perdera em um acidente estúpido anos depois de ele ter sobrevivido aos horrores da guerra. A dor da perda, sempre presente, misturou-se ao choque da revelação. O homem que salvara a vida de seu amado irmão, o herói das histórias que ela guardava como um tesouro, poderia ser aquele mesmo homem, aquele farrapo de gente tratado como lixo pela cidade e pelo sistema que ela representava. A vergonha e a incredulidade travaram uma batalha violenta dentro dela. Ela precisava saber. O protocolo, as regras, o decoro, tudo se tornou secundário. Com o olhar fixo em Antônio, ela se inclinou levemente para a frente e o tribunal inteiro pareceu prender a respiração. Sua voz saiu diferente, despojada de toda a formalidade judicial, carregada de uma urgência íntima e desesperada. Senhor Ribeiro, disse ela, e o uso de senhor já era uma quebra de padrão. O senhor serviu nas Forças Armadas? A pergunta caiu como uma pedra no silêncio do tribunal, mudando irrevogavelmente o rumo de tudo. A pergunta foi um desfibrilador no peito de Antônio. Em meio à névoa de resignação, aquela frase o atingiu em cheio. Não o acusava, não o julgava. Era uma pergunta sobre um mundo que ele achava ter sido enterrado para sempre. Pela primeira vez desde que fora detido, ele ergueu a cabeça. Seus movimentos foram lentos, como se um mecanismo enferrujado estivesse sendo reativado. Seus olhos, antes opacos e fixos no chão, levantaram-se e, através da distância e da miséria, encontraram os olhos da juíza. Não havia entendimento em seu olhar, apenas uma surpresa profunda e cansada. Naquele breve instante de contato visual, Larissa viu. Não era algo óbvio, mas um lampejo, uma sombra fugaz nos traços do rosto cansado. Era a retidão da postura que nem anos de desamparo conseguiram apagar completamente. Era a dignidade no fundo daqueles olhos, soterrada por camadas de dor. Era ele. A dúvida se evaporou, substituída por uma certeza avassaladora que a fez sentir um calafrio. Era uma mistura vertiginosa de horror pela situação, reverência pelo homem e uma vergonha profunda e pessoal pelo papel que ela estava prestes a desempenhar naquela farsa cruel. O promotor, completamente alheio ao terremoto emocional que ocorria na mente da juíza, finalmente perdeu a paciência com o que considerava um desvio absurdo. Meritíssima, com todo o respeito, o histórico profissional ou a falta dele por parte do réu não tem qualquer pertinência para o caso em julgamento, que é uma clara invasão de propriedade. A voz dele, estridente e arrogante, tentou arrastar a realidade de volta para a sua caixa pequena e ordenada, para a lei cega que ele servia com tanto afinco. Ele tentou mais uma vez silenciar a história de Antônio. Foi a gota d'água. Com um movimento rápido e furioso, Larissa bateu a mão espalmada sobre a mesa de madeira. O som, seco e alto, ecoou pela sala, fazendo todos se encolherem de surpresa. Silêncio, ela ordenou.
E sua voz não era mais a de uma juíza. Era um rugido de leoa, um grito primal de proteção e fúria contida. A autoridade em sua voz era absoluta, inquestionável. O promotor calou-se no meio da frase, o rosto pálido de choque. Toda a pretensão de normalidade no tribunal havia se despedaçado em um instante. Então ela se levantou. O ato de se colocar de pé, lento e deliberado, atraiu todos os olhares e suspendeu o tempo. Não era mais a doutora Larissa Montenegro, a magistrada eficiente. Era uma mulher tomada por uma emoção poderosa e avassaladora. Seu rosto era uma tela onde a vergonha, o respeito e uma raiva justa se misturavam. Ela não olhou para o promotor arrogante ou para os funcionários atônitos. Seu olhar estava fixo em Antônio Ribeiro, o homem que o mundo havia esquecido, mas que a memória e a honra se recusavam a deixar cair. A tensão era insuportável. A virada estava prestes a acontecer. Se essa virada te surpreendeu, comenta aqui qual parte mais mexeu com você. E segue comigo. Ainda tem mais. De pé em sua posição de poder, Larissa Montenegro não via mais um tribunal à sua frente. Via um palco de uma injustiça colossal e ela, a diretora que quase permitiu que a tragédia se consumasse. O silêncio na sala era absoluto, denso. Ela respirou fundo, não para se acalmar, mas para reunir toda a força de sua alma. Sua voz, quando finalmente cortou o ar, era desprovida de qualquer tecnicismo legal. Era a voz de uma consciência despertada. Dirigindo-se a Antônio, mas falando, para que todos ouvissem, ela repetiu a pergunta, transformando-a em uma afirmação. Subtenente Antônio Carlos Ribeiro, disse ela, e o uso da patente militar soou como um trovão. Eu pergunto novamente, o senhor serviu ao seu país? O título, subtenente, foi uma chave que abriu uma porta trancada há décadas na mente de Antônio. Era uma identidade que ele pensava ter sido pulverizada pelo tempo e pela miséria. Por um instante, o cheiro de mofo da cela e do tribunal foi substituído pelo cheiro de terra molhada e pólvora. Ele viu os rostos de jovens soldados, rapazes que confiaram suas vidas a ele. Uma corrente elétrica pareceu percorrer sua espinha encurvada e uma fração da antiga retidão voltou a seus ombros. A névoa em seus olhos dissipou-se, dando lugar a uma chama de memória. Ele olhou para a juíza e, com uma voz rouca, que não usava para se afirmar há anos, ele respondeu com uma única palavra: sim. A confirmação, por mais que ela já a esperasse, atingiu Larissa com a força de uma onda, um misto de alívio por sua intuição estar correta e de uma dor profunda pela verdade que aquilo representava. Ela fechou os olhos por um segundo e a memória, antes fragmentada, tomou-a por completo. Não era mais uma história lida em uma carta, era uma visão. Ela viu com os olhos da mente uma clareira enlameada sob uma chuva torrencial, o som ensurdecedor de tiros. Viu o rosto jovem e aterrorizado de seu irmão Ricardo, preso sob um galho, e a figura de um Antônio mais jovem, forte e destemido, correndo em sua direção sob fogo cerrado, um anjo da guarda vestindo a farda enlameada do exército. Ela abriu os olhos, e neles havia uma umidade que ela se recusou a derramar. Sua voz agora era um instrumento de verdade, embargada pela emoção, mas inabalável. Ela se virou para o resto da sala, para os rostos confusos e para o promotor petrificado. Há mais de 30 anos, começou ela, cada palavra pesando uma tonelada, em um lugar que a maioria de nós só conhece pelos livros de história. Este homem que vocês veem aqui em um ato de bravura que desafia a nossa compreensão, arriscou a própria vida para carregar 3 de seus homens feridos para um lugar seguro, enquanto o inimigo tentava eliminá-los. Um murmúrio de incredulidade varreu o tribunal. Os funcionários se entreolharam boquiabertos. O promotor, pálido, olhava do rosto emocionado da juíza para a figura encolhida de Antônio, tentando conciliar as duas realidades. O vagabundo, o invasor, o problema social, estava sendo descrito com os termos de uma lenda. A narrativa simplista e preconceituosa que ele construíra com tanta confiança estava se desintegrando diante de seus olhos, e ele não tinha palavras para conter a demolição. A sua lógica fria e os seus artigos de lei eram inúteis contra a força avassaladora daquela história humana.
A indignação de Larissa cresceu, alimentada pela vergonha que sentia. Sua voz ganhou força, e ela fez um gesto amplo com o braço, um gesto que parecia acusar a todos, na sala, inclusive a si mesma. E hoje, nesta mesma nação que ele defendeu com o próprio corpo, nesta cidade que ele ajudou a manter livre, nós o tratamos com desprezo, o deixamos dormir ao relento, e quando ele busca um abrigo para não morrer de frio, nós o algemamos. Nós o arrastamos para este tribunal e o acusamos de um crime. A palavra crime foi dita com um sarcasmo doloroso, expondo o absurdo de toda a situação. Então, seu olhar voltou para Antônio, e toda a fúria se dissolveu, dando lugar a uma reverência infinita. Sua voz se tornou íntima, quase um sussurro, mas que ecoou por todo o ambiente. Um dos jovens soldados que o senhor salvou naquele dia, subtenente. O soldado que o senhor carregou nos ombros por quase 1 quilômetro debaixo de fogo. Era o capitão Ricardo Montenegro. Ele era o meu irmão. A revelação caiu sobre o tribunal como uma bomba silenciosa, conectando todos os pontos, explicando a paixão, a dor e a fúria da juíza. O processo se tornara irrevogavelmente uma questão de honra. Com a voz finalmente embargada pelas lágrimas que agora corriam livres por seu rosto, ela fez sua proclamação final. Não era uma sentença, era uma reparação. Este homem, declarou ela, a voz ressoando com a autoridade moral que superava qualquer poder legal, não é um criminoso. Este homem é um herói de guerra. E a ele, a esta corte, a este país, eu digo que devemos nossa gratidão, nosso respeito e, acima de tudo, nossas mais profundas e humildes desculpas. As palavras pairaram no ar, redefinindo a realidade, substituindo a vergonha do réu pela vergonha do sistema. No silêncio que se seguiu, um silêncio agora carregado de emoção e de vergonha coletiva, Larissa fez algo que quebrou o último resquício de protocolo. Com um gesto firme, ela empurrou sua cadeira para trás e endireitou o corpo, adotando uma postura de respeito, quase uma continência civil. Era um reconhecimento de soldado para soldado, um ato de submissão da autoridade do Estado à autoridade da coragem. Seu gesto era um comando silencioso, mais poderoso do que qualquer martelo ou ordem judicial. Um oficial de justiça, um homem mais velho de bigode grisalho, foi o primeiro a entender. Seus olhos se encheram de água e, lentamente, ele se levantou. Depois dele, a jovem escrivã, com o rosto banhado em lágrimas, também se pôs de pé. O movimento se espalhou pela sala como uma onda. O advogado de outra causa, os funcionários, até mesmo um jornalista que viera cobrir outro caso e entrara por acaso. Um a um todos se levantaram. O promotor, por um instante, permaneceu sentado, seu rosto uma máscara de choque e humilhação. Por fim, derrotado, ele também se ergueu, relutantemente. Antônio assistia àquela cena como se estivesse fora de seu próprio corpo. O mundo que por tanto tempo o ignorou, que o tratara como invisível, agora estava de pé, para ele. O som das cadeiras, o farfalhar das roupas, o silêncio respeitoso. Eram sensações que pertenciam a outra vida, a um homem que ele quase se esquecera que fora. O pesado manto de humilhação que carregava há anos começou a se desfazer, a se tornar mais leve, como se o respeito daquelas pessoas estivesse finalmente lhe devolvendo o peso de sua própria alma. E então ele ergueu completamente a cabeça. A curvatura em suas costas pareceu diminuir e seus ombros se alargaram, recuperando uma memória de sua antiga postura. Seus olhos, agora límpidos e focados, cruzaram o tribunal e encontraram os da juíza Larissa Montenegro. No olhar dele não havia triunfo, apenas a dor de uma vida inteira e uma pergunta silenciosa. No olhar dela, ele encontrou a resposta, uma torrente de gratidão, de arrependimento e de um respeito que transcendia a morte. Naquele silêncio, a justiça, a verdadeira justiça, finalmente começou a ser feita. O silêncio no tribunal foi finalmente quebrado pela voz da juíza, que retomara seu assento, mas não sua antiga postura. Sua fala era calma, mas cada sílaba era carregada com o peso da resolução. Diante dos fatos morais que superam qualquer tecnicismo legal, eu declaro este processo nulo.
Todas as acusações contra o Sr. Antônio Carlos Ribeiro estão, a partir deste momento, retiradas. Ela bateu o martelo, mas o som não foi de encerramento, e sim de recomeço. Este tribunal cometeu um erro crasso. Esta sessão está encerrada. As suas palavras não apenas libertavam Antônio, mas também julgavam o próprio sistema que ela representava, uma admissão pública de sua falha. Larissa não se moveu. Enquanto o tribunal começava a se dispersar em um estado de choque silencioso, ela pegou seu telefone pessoal. O ato, uma quebra total do decoro, sinalizava que sua missão ali não era mais apenas judicial. Ela discou um número de memória, sua expressão focada e determinada. General Medeiros, é Larissa Montenegro. Desculpe ligar assim, mas o assunto é de urgência nacional. Houve uma pausa. Eu estou no meu tribunal, e na minha frente está o subtenente Antônio Carlos Ribeiro. Sim, aquele Ribeiro. Ele precisa de nós, precisa de tudo. E precisa para ontem. Estou enviando-o para vocês. Preparem o melhor que tiverem. Ela desligou, sua autoridade agora a serviço da reparação. O promotor em sua mesa parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele guardava seus papéis de forma mecânica, os ombros caídos, evitando o olhar de todos. Sua arrogância fora despojada, deixando para trás apenas a vergonha nua e crua. Ele, que se via como um guardião da ordem, fora forçado a encarar que quase se tornara o carrasco de um herói. Os outros funcionários do tribunal moviam-se com uma solenidade recém-descoberta, olhando para Antônio não mais com pena ou desprezo, mas com uma reverência assombrada. A lição daquele dia não estava nos códigos ou nas leis, mas na dolorosa redescoberta da humanidade que eles, por pouco, não esmagaram. Contrariando todos os costumes, Larissa levantou-se e desceu de sua tribuna. Ela caminhou lentamente até Antônio, que permanecia sentado, como se não acreditasse que tinha permissão para se mover. Ela parou ao seu lado e, com uma delicadeza que contrastava com a dureza do ambiente, tocou levemente em seu braço. Sua voz era suave. Acabou, subtenente. Vamos, eu vou com o senhor. O toque era uma ponte entre dois mundos, o da justiça fria e o do calor humano. Era a promessa de que ele não estava mais sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, Antônio se permitiu ser guiado, confiando naquele gesto de amparo. Quando os dois começaram a andar, lado a lado, em direção à saída, as pessoas que ainda estavam no tribunal se afastaram instintivamente. Criou-se um corredor humano, um caminho de respeito por onde os dois passaram. Ninguém dizia uma palavra. O silêncio era a sua própria forma de aplauso, de pedido de desculpas. Era a mais poderosa das honrarias, pois nascia da vergonha e do reconhecimento. O homem que entrara como um réu invisível, agora saía como uma figura central, sua dignidade restaurada pelo peso do respeito coletivo. Cada passo era uma afirmação de sua identidade redescoberta. No saguão principal do fórum, um homem de terno e postura militar já os aguardava. Fora rápido. A chamada da juíza mobilizara a engrenagem certa. O homem se aproximou e, ao ver Antônio, abriu um sorriso de genuíno respeito e estendeu a mão. Subtenente Ribeiro, sou o coronel Bastos, do Amparo aos Veteranos. É uma honra conhecê-lo. Seja bem-vindo de volta. Ele não viu um homem em situação de rua, viu um irmão de farda. Naquele aperto, de mão firme, naquela saudação respeitosa, Antônio sentiu a primeira âncora de seu retorno ao mundo. A ajuda não era caridade. Era um direito que lhe fora negado por tempo demais. Larissa observou a cena, sentindo um nó na garganta. Sua parte estava quase cumprida. Antônio se virou para ela uma última vez, antes de ser conduzido ao carro que o esperava. Não houve um agradecimento verbal, não era necessário. Seus olhos se encontraram e neles havia um universo de entendimento. Um leve brilho de lágrimas surgiu no canto dos olhos de Antônio. Lágrimas não de tristeza, mas de uma gratidão profunda, de um alívio que ele pensou que nunca mais sentiria. Ele acenou com a cabeça, um gesto lento e solene. Era um adeus e um agradecimento. O reconhecimento silencioso de que ela havia salvado sua vida de uma forma muito mais profunda do que ele salvara a de seu irmão. Dentro do carro confortável,
Antônio olhou pela janela. As ruas da cidade, antes um labirinto hostil, agora pareciam diferentes. As luzes dos prédios, que por tanto tempo simbolizaram sua exclusão, agora brilhavam com uma promessa sutil. O peso esmagador em seu peito, o companheiro de tantos anos, começava a se dissipar, substituído por uma leveza que ele mal reconhecia. Ele não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas pela primeira vez em décadas sentia a tênue, mas real, possibilidade de um lar. Ele estava a caminho de casa, um conceito que havia perdido todo o significado e que agora, milagrosamente, voltava a existir. Sozinha nos degraus do tribunal, Larissa Montenegro observava o carro se afastar até se tornar um ponto de luz na avenida. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e roxo, o fim de um dia que mudara sua vida para sempre. A justiça, ela refletiu, não era um conjunto de leis escritas em papel, mas um ato de reconhecimento. Era a decisão diária de olhar além das aparências e enxergar a história que cada ser humano carrega dentro de si. Aquele dia, ela não apenas salvara um homem. Ela salvara a si mesma da cegueira de sua própria profissão. E em seu coração, fez uma promessa silenciosa de jamais esquecer o rosto por trás do processo. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. E me conta, o que ficou com você depois dessa história?